Olá, tudo bem? Então bem-vindos a mais um episódio do podcast Racialidades em Pauta, um projeto em parceria com a Coordenação de Publicidade e Propaganda. Aí o Cláudio vai apresentar a nossa convidada de hoje. Muito bem. Racialidades em Pauta, como a professora Mara já apresentou, é uma parceria entre a Coordenação de Publicidade e Propaganda e o CEP Racial. E hoje nós temos aqui o prazer, a honra, a satisfação enorme, viu, de trazer como nossa convidada a doutora Priscila Machado, que é advogada, palestrante, especialista em direito internacional pela PUC São Paulo, conselheira suplente do CONESCS, Conselho Municipal de Comunidade Negra de São Caetano do Sul, vice-presidente da Comissão Igualdade Racial da OAB de São Caetano do Sul. Ela estuda raça, gênero e classe. É um prazer enorme estar com você, Priscila. Fique à vontade para dar um recado para o pessoal. Prazer é meu, obrigada pelo convite. Espero que a gente faça um ótimo bate-papo e que a troca seja rica. Muito bom mesmo. Hoje nós temos um tema bem interessante e bem atual também, que é sugestão até da doutora Priscila. Polêmico. Polêmico. Qual que seria esse tema, hein? Posso dar os... Fica à vontade. Pode? Então, refletir sobre os limites entre liberdade de expressão e discurso de ódio, que no caso do humorista Léo Lins, que é uma situação que a gente até tenta entender buscando nas redes sociais, mas não está muito claramente como que é que as pessoas estão em dúvida mesmo se realmente o que teve, porque até porque os vídeos são retirados por questões legais e tudo mais, então fica aquela discussão, será que está exagerado, se é certo, se é um discurso de ódio, se por ser um espetáculo que a pessoa paga e é interno, privado, entre quatro paredes, vamos dizer, se pode, se não pode, eu acho que tem muita coisa para a gente refletir. Já deu um contexto grande, né? Geral. Geral. Isso mesmo. É isso mesmo. Falei demais. Não, de maneira alguma. E para quem não sabe do assunto, o caso Léo Lins, ele é um humorista bem polêmico, com casos anteriores a esse acontecido. Nas últimas semanas, veio à mídia a condenação dele em 8 anos e 3 meses de condenação no regime fechado, mais uma multa de 1,4 milhões e 303 mil como dano moral coletivo. Tudo repercutiu e começou com um show chamado Perturbador. Então, pelo título, você já vê que não é uma coisa comum, era e foi feito com a intenção de ser desconfortável, né, por esse nome. E realmente ele foi feito num teatro em Curitiba, que na época já tinha ali 3 mil pessoas assistindo, porém esse show foi divulgado nas plataformas YouTube, nas plataformas sociais dele, chegando a ter 4 milhões de visualizações. Então esse ponto que você disse que começou com pessoas pagantes, chegou na internet e aí é terra de ninguém, né? E foi onde reverberou tudo isso. Mas o show dele é gravado para as redes sociais? É permitido ou os espectadores gravaram e ele mesmo. A própria equipe, né? Ele se autopromovendo, né? Então foi feito o show. Ele mesmo nas redes sociais dele, então não foi um espectador, não foi uma pessoa na pagante. verdade não é uma coisa entre quatro paredes, já é uma intenção mesmo de Exato. Inclusive, já fazendo alusão à própria redação da condenação dele, foi dito lá claramente, deixa eu até pegar as palavras aqui se eu achar, que ele expressou extremamente descaso
sabendo que aquilo poderia ofender pessoas, grupos, coletivos, etc. E ele disse claramente que ele poderia eventualmente sofrer alguma sanção na esfera judicial. Então, dizer que está tudo bem correr esse risco é o risco de fato daquilo que se fez e não se fez pela primeira vez. E aí a gente entra naquela questão, o que é liberdade de expressão e o que é responsabilidade, né? Como que você enxerga isso nesse caso? Como a Marta falou, teve uma grande repercussão e por que o assunto é polêmico? Esbarra nisso. Muitos, principalmente artistas, humoristas, as pessoas aí do mundo das artes, boa parte, né, dessas pessoas se posicionou no seguinte sentido: é uma censura. E ele, enquanto humorista, fazendo a sua arte, ele tem liberdade para dizer aquilo que pensa, aquilo que acha, enfim, e inclusive com humor. E aí entra uma parcela também, e aí do público comum, e boa parte também desse público de artistas, dizendo o seguinte: a condenação foi correta, mas acharam que a condenação foi pesada, os 8 anos, então. Então, não concordam com a atitude, mas acharam pesado a condenação. Existem também aqueles que acharam boa a condenação e condenam a atitude. Falando enquanto advogada, eu entendo o seguinte: o artigo 5º da Constituição Federal, então, para quem não é do direito, a Constituição, ela é a norma mãe. Tudo está no guarda-chuva dessa norma. E aí, considerando isso, a gente lê o seguinte: que existe a liberdade de expressão, é um direito constitucional, mas não é um direito absoluto. Ele tem um limite quando ele esbarra na questão da honra, da integridade, da dignidade da pessoa humana. Então, a partir do momento que esse tom ácido, desrespeitoso, pejorativo de tantos grupos, porque, como você falou, o vídeo não está mais no ar, mas ele faz alusão a vários grupos. Então, ele fala de idosos, de nordestinos, de judeus, de LGBTs, de pessoas gordas, de pessoas pretas. Então, ele faz alusão a vários grupos. E cada um com uma piada de mau gosto, que ultrapassou esse limite. Esse limite porque eu brinco o seguinte: tem diferença de você rir com alguém e rir de alguém. Rir com alguém, eu estou rindo com a Marta está rindo comigo. Então, isso está sendo gostoso para nós duas, de uma piada, de uma situação. Rir de alguém é quando uma das pessoas não está achando graça naquilo que está sendo feito. Então, é diferente. E esse caso foi o rir de alguém e não com alguém. Isso me ocorre duas coisas. A primeira é que ele, acho que claramente tem aquela questão estrutural dos estereótipos do que seria correto. Então, ele acha que tudo que foge daquilo que é o estereótipo dele, que ninguém é igual a ninguém, a gente já tem isso claramente. Então, tudo que foge disso, ele tira a sarro, ele se permite tirar. Então, quer dizer, a diversidade toda para ele serve de piada. E a outra coisa que me ocorreu é que, por exemplo, a gente está falando entre quatro paredes, mas se a gente não muda essa cultura das discussões, quer dizer, eu posso fazer piada aqui da diversidade entre quatro paredes, mas tenho que tomar cuidado para não falar lá fora. Então, quer dizer, continua com a cultura de não aceitar as diversidades. Eu completaria que a professora Mara está falando. A reflexão, né, que ocorreu. Sim, mas aproveitando isso que ela comentou, acho que o ponto central aqui é saber até que ponto o humor se torna crime. Eu acho que esse é o ponto que os nossos telespectadores querem saber, entender um pouco melhor disso. Uhum. Quando você fala de tudo aquilo que se tornou diferente, vira
o estereótipo que eram na época dos meus avós, eram na época dos meus pais, e eu arrisco dizer da minha própria infância, muita gente foi nas redes sociais dizer isso. Ah, mas na minha época falar que o outro é isso não era um problema. E hoje passou a tudo a ser um problema. Na verdade, sempre foi um problema, só não existia lei para isso. Só não existia um nome para isso, mas sempre foi um problema. Então, quando a gente fala do estereótipo e daquilo que é diferente, a gente tem que falar da história onde veio isso. Então, se a gente falar do processo de colonização eurocêntrica, onde principalmente um homem branco, loiro, magro, europeu, é o padrão, então tudo aquilo que diverge desse padrão passa a ser, de alguma forma, ridicularizado, colocado em caixinhas e, para uma certa camada da sociedade, motivo de chacota, né? E aí entra aquilo que você perguntou, até onde é o humor e até onde entra a questão do crime. Então, existem outros humoristas que fazem humor com situações cotidianas e nem por isso entra nos estereótipos de raça, de gênero, de corpos, de atitudes, então nem da questão de onde a pessoa veio, onde ela mora, os trejeitos, a sua forma física, etc. Então, até dentro da própria classe humorística existe essa dualidade. É uma linha realmente muito tênue e a lei ela coloca como a dignidade. Então, a partir do momento que afetou a honra, passa a ser crime. A partir do momento que afeta a dignidade daquela pessoa, daquele grupo, daquele indivíduo, também passa a ser crime. Só que é algo subjetivo. A lei não elenca situações, até porque essas situações são infinitas, tá? Mas a partir do momento, eu brinco dando um exemplo, por exemplo, um exemplo. É crime falar do Holocausto? É crime cultuar o que o Hitler fez? Eu acho que quase unanimidade a gente dizer que sim. Por que falar do processo de escravidão no Brasil, onde teve a mesma extinção ou a vontade de extirpir uma raça do mundo, por que para nós é validado? Então, a gente comparando uma coisa com outra, então é uma questão cultural que precisa ser barrada, banida e punida. Então, aqueles que colocaram, mas foi ofensivo, sim, foi ofensivo. Não só para um grupo, para diversos grupos. Inclusive, só trazendo na história, no ano de 2022, ele teve também outros episódios. Então, não sei se vocês se lembram, na época que teve muitas gestantes que tiveram seus filhos, seus bebês com hidrocefalia, né? Foi um surto em diversos estados do Brasil, e ele brincou com uma criança, fazendo alusão à cabeça dessa criança, que era uma criança do Ceará, dizendo que o Ceará não precisava mais ter problema com água e nem essa família, porque era só drenar a água da cabeça dessa criança. Então, isso não é humor, isso é ofensivo. Só a gente imagina como essa família passou e passa na criação, no desenvolvimento dessa criança, por exemplo. Então, isso, inclusive, culminou na demissão dele da TV SBT na época. Então, é uma pessoa consciente, não é a primeira vez, e sabe dos riscos envolvidos e ainda assim permanece fazendo. Isso acaba estimulando violência, né? Eu acho que esse é um grande risco também. Não é só questão de ofender alguém e tal, mas estimula violências emocionais, violências físicas, inclusive. Não é isso, doutora? A violência verbal, eu digo que ela é a mais sutil, mas muitas vezes é ela quem fica por muito, muito tempo naquele ser.
Então, quando é um processo hoje chamado de bullying, né? Principalmente nas escolas, com os adolescentes, com as crianças. Então, quando a gente coloca isso num patamar psicológico, principalmente de pessoas já permanecendo em grupos tão alheios à sociedade, que vivem à margem da sociedade, ou seja, o psicológico dessas pessoas já vem tão abalado, e ainda você vai para o mundo das redes, que, de novo, né, pela falta até de ter um comando, de ter uma busca, da polícia estar ali, de ter realmente a fiscalização tanto das plataformas quanto dos próprios influenciadores, porque eles têm responsabilidade, eles têm que entender que têm responsabilidade. Tem crianças assistindo como até idosos. E aí entra o discurso de ódio. A partir do momento que eu gosto, que eu cultuo uma figura pública e eu vejo essa figura pública reverberando esse tipo de discurso, isso valida com que eu também propague o mesmo discurso. E aí a gente está falando de formadores de opinião. A partir do momento que eu sou uma adulta e sei aquilo que é certo ou errado, eu não posso pensar que essa mesma notícia vai reverberar, por exemplo, num adolescente ou numa criança da mesma forma. Eles estão nesse momento de descoberta, não são maduros ainda para lidar com Formação tudo isso. psicológica. Exatamente. Então, eu concordo. É um desserviço à população. Eu ainda acho, eu já sou mais radical nesse sentido, e eu acho que é um desserviço. Mas espero que é um caso, e aí falando de você, quando você disse como que é o processo. Ele foi condenado em primeira instância pela Terceira Vara Criminal Federal de São Paulo e cabe recurso. Então, é uma sentença de primeiro grau. Então, estamos na primeira instância. Ele já se manifestou dizendo que vai recorrer da decisão. E aí a gente tem que aguardar, então, a segunda instância, o que eles vão dizer sobre a condenação dessa juíza de primeira instância. Então, pode haver, sim, risco de mudança dessa decisão. Bom, a gente já está chegando ao nosso final, né, do nosso podcast, mas eu queria ouvir também que reflexão você gostaria de encaminhar ou deixar alguma mensagem para quem está nos acompanhando. Primeiramente, tenham cuidado com quem vocês seguem, cultuam nas redes sociais. É importante a gente saber que tipo de base essa pessoa tem, qual é o discurso que ela faz. Então, essa é a primeira coisa. Segundo, que isso serve também para a gente refletir na nossa vida privada, nossa vida doméstica. Será que a gente reproduz também piadinhas com colegas? Será que a gente já ofendeu alguém utilizando algum termo pejorativo? Então, mesmo que seja uma pessoa emblemática, a gente também consegue trazer, né, para a nossa vida doméstica e verificar, porque a ideia é pegar o exemplo do outro e trazer para nós. Então, eu coloco isso como alerta e, principalmente, pais e mães, tenham cuidado com aquilo que o seu filho consome nas redes sociais. Fiquem alertas com isso. Sabe que eu tenho um conselho que a minha mãe me dava. Se fosse com você, ia te magoar, te incomodava? Então coloque-se no lugar do outro, né? Eu Ótimo acho que conselho. esse conselho, eu sempre penso nisso. E falando academicamente, tenha senso crítico com as coisas. Pesquise se está certo, outras questões, né? Exatamente. Fechando, rede social não é casa de mãe Joana, não é casa de ninguém, né? É preciso normalizar, é preciso ter uma legislação específica, né? E a gente precisa estar aprendendo com isso também. É um Às aprendizado. vezes leva até as pessoas ao suicídio, gente. A pessoa se magoa tanto que se mata. Quer dizer, olha, a vida, você está lidando com a vida das pessoas. Sentimento é muito sério. Exatamente. Muito bem, então gostaríamos de continuar, né?
com Tem que fazer essa uma segunda debate. episódio. Exatamente, vamos marcar até sugestão um segundo episódio aqui. E fica aí, né? Eu vou deixar o pessoal no aguardo. E foi um prazer enorme contar aqui com a presença da doutora Priscila, também da professora Mara, aqui no nosso programa. E espero que tenha contribuído para melhorar um pouquinho o entendimento das coisas de maneira geral, principalmente da questão racial no nosso país. Muito obrigado. Deixe seu like, né? Seu comentário. E até uma Compartilhe. próxima. Obrigada. Muito obrigada.